Bem-vindo ao Guia Essencial sobre Conceitos de Liquidez. Neste vídeo, você terá acesso a conhecimentos de nível elite sobre liquidez e como ela é usada pelo dinheiro inteligente. Começaremos com a razão pela qual a liquidez é tão importante, o que é realmente a liquidez, os diferentes tipos de liquidez, a geometria da oferta e demanda, formadores de mercado e liquidez, como isso afeta o movimento dos preços, como o dinheiro inteligente a utiliza para lucrar e como você também pode usá-la para lucrar. Se você deseja apoiar a criação contínua de vídeos de alta qualidade como este, clique no botão de curtir, inscreva-se, ative as notificações, deixe um comentário e compartilhe este vídeo com sua comunidade de traders. Isso ajuda bastante o canal. Vamos agora mergulhar nos conceitos de liquidez. Por que a liquidez é importante? Liquidez é o combustível para o dinheiro mover o mercado em situações específicas. Você precisa entender que o dinheiro esperto não é apenas o combustível para movimentar o mercado. Eles manipulam o varejo porque é fácil. Precisam da liquidez dos traders de varejo para lucrar. O dinheiro inteligente utiliza a liquidez para lucrar, enquanto os traders de varejo fornecem essa liquidez por não compreenderem o funcionamento do dinheiro inteligente. Se você não entende como a liquidez funciona, você vai meramente fornecê-la às custas de seu capital, em vez de tirar proveito disso. Portanto, é crucial que você aprenda sobre isso. Mas o que é liquidez, afinal? Hoje em dia, há muitas pessoas falando sobre liquidez sem realmente saber o que significa, e isso cria muita confusão mais tarde no processo. Liquidez não é um ponto final no gráfico de preços. É um instrumento usado pelo dinheiro inteligente para mover o mercado de forma estratégica. É uma engrenagem essencial na máquina do dinheiro esperto, por assim dizer. Mas não é exclusiva do dinheiro esperto. Os participantes precisam de liquidez. Para realizar uma operação longa, é necessário que haja outra parte disposta a vender pelo mesmo preço. A liquidez existe porque os participantes do mercado têm percepções diferentes do mercado. Isso significa que alguém está disposto a vender o que outro está a comprar pelo mesmo preço. Isso não ocorreria se o preço refletisse exatamente o valor. Em outras palavras, a liquidez é um subproduto do desacordo no mercado. A existência de liquidez refuta a forma forte da hipótese de mercado eficiente, porque se todas as informações conhecidas fossem perfeitamente refletidas, não haveria razão para compradores e vendedores discordarem, e assim, nenhuma razão para a liquidez existir. Alguns traders acreditam que o mercado segue a liquidez, mas isso está incorreto. O mercado segue o valor. A liquidez é o meio pelo qual isso ocorre, como um nadador que não nada em direção à água, mas nada através dela. A razão pela qual alguns traders pensam assim é porque eles desconhecem o fato de que a batalha entre varejistas e investidores e o dinheiro esperto não é a única batalha sendo refletida no gráfico de preços. Eles assumem que a liquidez é o ímã que puxa o preço, sem perceber que o gráfico reflete múltiplas camadas de conflito, não apenas dinheiro esperto versus varejo. A definição formal de liquidez é que ela é a facilidade com que um mercado pode ser negociado sem causar mudanças significativas no preço. É a capacidade de negociar sem derrapagens. Ou seja, a liquidez é uma qualidade do mercado, não um ponto no gráfico de preços. O nível de liquidez afetará quanta atividade de negociação ocorrerá dentro de um intervalo de preços. Como a liquidez influencia movimentos de preço? Para compreender como a liquidez influencia o movimento dos preços, é necessária uma representação visual da profundidade do mercado, conhecida também como DOM. A profundidade do mercado mostrará o número total de contratos, ações ou lotes na forma de ordens limitadas acima e abaixo do preço atual. O tamanho das barras horizontais é proporcional à profundidade do mercado. Aqui precisamos de ideias para entender a mecânica de como o preço sobe e desce. As ordens que vê na profundidade de mercado são somente ordens limitadas. Acima do preço temos ordens de venda na coluna de pedidos e abaixo do preço, ordens de compra na coluna de lances. Ordens limitadas são passivas porque não iniciam movimentos de preços. Mas movimentos de preços iniciados são ordens de mercado e, por isso, são consideradas agressivas. Um conceito crucial aqui é que uma ordem de mercado deve sempre corresponder a uma ordem limitada. Então, por exemplo, compradores queiram negociar. Eles colocarão ordens de mercado que correspondam ao menor preço de venda até que todas essas ordens sejam consumidas.
Quando isso ocorrer, o nível seguinte começará a ser consumido. A principal lição aqui é que quanto menor o número de ordens em um nível de preço, menos atividade é necessária para consumir esse nível e passar ao seguinte. Por exemplo, nesta ilustração, há 26 contratos. Se tivermos uma ordem de mercado que corresponde ao menor preço de venda, os compradores precisam de apenas 26 contratos através de ordens de mercado para consumir esse nível e fazer o preço subir. Um pequeno número de contratos, ações ou lotes indica pouca profundidade de mercado, resultando em baixa liquidez. Pouca profundidade de mercado indica baixa liquidez porque um participante não precisa de agressividade para mover o preço. Ele pode consumir uma faixa de preço mais ampla facilmente. Um grande número de contratos, ações ou lotes representa um mercado profundo, traduzindo-se em um ambiente de alta liquidez. Um mercado profundo representa alta liquidez porque um participante do mercado precisa de muita agressividade para mover o preço significativamente. Um intenso volume de transações gera uma leve oscilação nos preços. Essa intuição é absolutamente crucial para você entender como o Smart Money opera e quão importante é a liquidez para a infraestrutura do mercado. Voltando à definição formal, liquidez como um termo amplo é a facilidade com que um mercado pode ser negociado, sem causar mudanças significativas no preço. Ponto final. Isso deve estar claro antes de seguirmos. Dito isso, há tipos de liquidez que deve conhecer. A liquidez pode ser classificada como ativa, passiva, de varejo, institucional, oculta, falsa e latente. Primeiro, vamos distinguir a liquidez ativa da passiva. A liquidez passiva é representada pelas ordens limitadas que você vê no livro de ordens, ou profundidade de mercado. É passiva porque não inicia movimentos de preços. Ela espera ser consumida por ordens de mercado. Ordens de mercado, que iniciam movimentos de preços, são liquidez ativa. Atacam a liquidez passiva das ordens limitadas, por assim dizer. A liquidez pode vir do lado do varejo ou do lado institucional. Por exemplo, as ordens limitadas que você vê no livro de ordens ou DOM são uma agregação de ordens limitadas provenientes de operadores de varejo e de operadores institucionais. O mesmo ocorre com a liquidez ativa. Existem ordens de mercado que vêm de traders de varejo e de traders institucionais. Assim, tanto a liquidez de varejo quanto a institucional podem ser ativas e passivas. O DOM, que a maioria dos traders está acostumada, é o DOM de nível 2, onde as ordens são agregadas. No DOM de nível 3, há diferença entre fontes de liquidez. Com dados de nível 3, você não está vendo só quanta liquidez há em cada preço, mas quem a coloca. Liquidez oculta é um tipo de liquidez institucional que pode ser ativa ou passiva. Liquidez oculta passiva é a que vem do mercado. É um tipo de liquidez que pode ser executada através de um fluxo de ordens públicas, mas afetará a ação do preço. Liquidez oculta ativa ocorre quando uma instituição executa uma grande negociação através de um pool escuro. Esta ordem não será refletida no fluxo de ordens públicas, mas afetará a ação do preço. Outro tipo de liquidez institucional passiva é a liquidez falsa, que é caracterizada por algo chamado spoofing. Spoofing ocorre quando uma instituição faz uma grande ordem limite sem a intenção de realmente executá-la. O objetivo é mudar a percepção de outros participantes de mercado observando a profundidade do mercado. Geralmente, é uma disputa entre jogadores institucionais. Comerciantes de varejo ficam no meio disso. Um tipo importante de liquidez para você aprender a negociar é o que chamamos de liquidez latente. A liquidez latente é uma forma de liquidez ativa do varejo e é caracterizada por ordens stop. As ordens stop são mantidas pelo corretor até que o mercado atinja esse nível e então são imediatamente transformadas em uma ordem de mercado, emergindo no fluxo de ordens públicas. Anteriormente, eu disse que a liquidez é o combustível para o Smart Money. Agora podemos afirmar mais precisamente que o tipo de liquidez que alimenta a batalha entre o Smart Money e os traders de varejo é a liquidez latente. O motivo pelo qual estamos estudando esses diferentes tipos de liquidez é para que você perceba que há outras batalhas ocorrendo no mercado além de Smart Money versus traders de varejo. O mercado não é simplificado para um campo de batalha entre Smart Money e traders de varejo. É uma arena em camadas onde instituições,
algoritmos, formadores de mercado, operadores de varejo, comerciantes e até governos jogam jogos concorrentes, cada um com seus próprios objetivos e estratégias. O difícil nisso é que todas essas batalhas acontecem na mesma arena. Em outras palavras, prazos e participantes do mercado coexistem, interagem e se encontram. No entanto, isso é um assunto mais complexo para outra ocasião. Então, de onde vem a liquidez exatamente? A liquidez pode vir de qualquer participante. Quando você faz uma negociação, pode estar interagindo com outro trader de varejo, uma baleia, um formador de mercado, um fundo de hedge e até um grande banco. No entanto, os formadores de mercado são participantes que cumprem papel de fornecimento de liquidez. Na análise técnica, um formador de mercado é análogo a uma entidade que pode manipular o preço da mesma forma que um grande especulador faria, o que é apenas parcialmente verdade. Os formadores de mercado podem influenciar e absorver movimentos de preço, mas diferentemente de um grande especulador. Um grande especulador disposto a manipular preços precisa de liquidez, mas formadores de mercado criam isso. O problema é que os formadores de mercado também podem inclinar o fluxo de ordens para um dos lados em situações específicas, então não só podem fornecer liquidez, mas também podem removê-la ou distorcê-la. Para entender isso, é útil compreender a geometria da liquidez. Uma maneira muito útil de entender o que os formadores de mercado realmente fazem é visualizar seu papel usando curvas simples de oferta e demanda. Neste gráfico, temos o preço no eixo vertical e a quantidade no eixo horizontal. A curva de demanda mostra o comportamento dos compradores, que sempre querem comprar barato, tornando a curva descendente. Quanto mais baixo o preço, maior a quantidade que os compradores buscam negociar. A curva de oferta demonstra o comportamento dos vendedores, que sempre querem vender alto. Isso quer dizer que a curva de oferta é ascendente. Quanto maior o preço, maior a quantidade que os vendedores desejam negociar. Observe que há um conflito entre compradores e vendedores. O ponto onde curvas de oferta e demanda se cruzam é o preço atual. Isso representa um compromisso entre compradores e vendedores. Porém, isso é apenas uma teoria. No mundo real, compradores e vendedores tentam antecipar o comportamento uns dos outros através de informações públicas. A consequência é que há sempre uma lacuna entre o maior preço que os compradores estão dispostos a pagar e o menor preço que os vendedores estão dispostos a vender. Em outras palavras, na realidade, é como se o ponto de equilíbrio estivesse inclinado para a direita, gerando dois preços distintos o tempo todo. O preço de compra, que é o maior preço que os compradores estão dispostos a negociar, e o preço de venda, que é o menor preço que os vendedores estão dispostos a negociar. Essa lacuna é frequentemente grande, e isso desestabiliza o mercado porque representa baixa liquidez, e baixa liquidez pode aumentar a volatilidade. É precisamente aí que os formadores de mercado entram em cena. Eles são provedores de liquidez. Vão cotar os preços de oferta mais altos do que a oferta atual e os de venda mais baixos que o pedido atual. Oferta maior atrairá vendedores e pedido mais baixo compradores, reduzindo assim spread entre oferta e pedido. O lucro do formador de mercado vem da diferença na redução do spread entre oferta e pedido. Formadores de mercado são provedores de liquidez, mas também têm um lado obscuro. Esse papel de provisão de liquidez permite que eles retirem liquidez em certos casos, criando um vácuo de liquidez. Vamos explorar o lado obscuro dos formadores de mercado em outro vídeo. Mais uma vez, esta informação é para você perceber que existem múltiplas batalhas no mercado, além de traders institucionais versus traders de varejo. Os criadores de mercado são um desafio, mas podem competir entre si, e isso afeta diretamente a ação dos preços. Dito isso, vamos voltar nossa atenção para os conceitos de liquidez que você pode usar em seu trading. Isso nos leva à importância da liquidez latente. As instituições não conseguem ver a liquidez latente porque ela só emerge quando os corretores transformam ordens de stop em ordens de mercado. O ponto crucial é que o mais óbvio desses pontos é logo acima das máximas e abaixo das mínimas. Os traders de varejo assumem que quando o mercado supera uma máxima, continuará subindo, e quando ultrapassa uma mínima, continuará caindo. Os comerciantes de varejo colocam ordens de stop loss acima das máximas e abaixo das mínimas. Em ambos os casos, lidamos com ordens buy stop acima das máximas e sell stop abaixo das mínimas.
Frequentemente, os comerciantes de varejo ignoram que máximas e mínimas não são a única fonte de liquidez latente nos gráficos. Estas são as fontes mais óbvias de liquidez latente. O ponto principal é que técnicas de negociação amplamente utilizadas terão o mesmo efeito, pois comerciantes de varejo agirão de maneira previsível em relação a elas. Assim, além de máximas e mínimas, técnicas como linhas de tendência claras, níveis de Fibonacci, médias móveis comuns, rompimentos de padrões gráficos e níveis psicológicos no mercado podem ser fontes sutis de liquidez. A liquidez latente ocorre quando comerciantes de varejo usam técnicas previsíveis de negociação. Nem sempre a liquidez latente é uma característica da estrutura de mercado. É um fenômeno que surge do comportamento previsível dos comerciantes de varejo. As ordens de compra stop acima das máximas e as de venda stop abaixo das mínimas formam uma piscina de liquidez. O importante aqui é que quando o preço sobe acima da máxima, aciona aumento de ordens de compra stop, surgindo no fluxo de ordens. Lembrando que a cada compra deve corresponder uma venda, isso cria uma grande chance para o dinheiro esperto atuar no mercado do lado oposto. Logo acima das máximas é uma boa oportunidade para o dinheiro esperto posicionar-se curto e logo abaixo das mínimas, abrir posição longa. Os pools de liquidez são áreas onde muita atividade de negociação ocorre sem mudanças no preço. Um vazio de liquidez é o conceito oposto de um pool de liquidez. Um mercado raso cria um ambiente de baixa liquidez, onde o preço pode variar bastante sem agressão significativa. Um movimento amplo não tem muito poder por trás. Vazios de liquidez permitem que o preço percorra distâncias sem muito volume. Altos e baixos não são criados iguais. Temos altos e baixos maiores e menores. Isso nos leva à ideia de movimentos de preços fractais, que é a intuição de que altos e baixos acontecem uns dentro dos outros. Entre um grande mínimo e um grande máximo formando um intervalo, geralmente experimentamos alguns altos e baixos menores. Fora dos extremos principais, temos grandes piscinas de liquidez. E dentro dos dois principais movimentos, temos pequenos pools de liquidez, áreas de liquidez normal e áreas representando vazios de liquidez. Temos que considerar que a liquidez latente varia conforme a estrutura de mercado. A primeira distinção aqui é que altos e baixos têm tamanhos diferentes. Um grande alto ou baixo produzirá um efeito mais pronunciado em termos de liquidez latente em comparação a um pequeno alto ou baixo. A razão para isso está no comportamento dos traders de varejo. Eles presumem que a quebra de um grande extremo de mercado é mais importante do que a quebra de um pequeno extremo de mercado. Portanto, mais ordens de stop tendem a se agrupar em torno de extremos de mercado importantes. Outro aspecto que altera a liquidez latente é quando extremos de mercado se formam no mesmo nível. Os traders de varejo previsivelmente assumirão que a quebra de um padrão como este é um evento mais importante em comparação com a quebra de um movimento de mercado isolado. O grau de liquidez latente é proporcional à força percebida do suporte ou resistência em questão. A intuição necessária aqui é esta. Imagine o gráfico de preços como uma estrutura tridimensional. Se o girarmos, o pool de liquidez abaixo do fundo duplo seria mais profundo. Quanto mais profundo o pool, mais atividade de negociação pode ocorrer lá, sem mudanças significativas no movimento dos preços. Agora que você tem um bom entendimento básico de liquidez, vamos avançar para como realmente negociar com ela. Os conceitos de liquidez são úteis quando lembramos que a liquidez não é um destino no gráfico de preços. É um meio de ação, o combustível para o movimento do smart money, por assim dizer. Unindo essa ideia à estrutura básica do mercado e noção de zonas de oferta e demanda, podemos antecipar grandes movimentos do smart money em casos específicos. Precisamos das noções de máximas e mínimas fortes e fracas, principais e secundárias, ruptura de estrutura, zonas de oferta e demanda, e o que já vimos de liquidez latente. Imagine, por exemplo, o mercado em tendência de alta. Sempre que o preço rompe uma alta anterior, a baixa que originou o movimento é classificada como uma baixa forte. A alta rompida é considerada uma alta fraca. Quando uma alta fraca é rompida, é considerada uma baixa forte. Isso é a quebra de estrutura. Resumindo, uma quebra de estrutura leva à percepção de grandes altos e baixos.
Esta é a noção mais básica, e talvez das mais importantes, da estrutura de mercado. Isso também leva à detecção de zonas de oferta e demanda. Lidando com uma tendência de alta, a zona de demanda está acima da baixa forte. Logo abaixo da baixa forte e acima da alta fraca temos pools de liquidez. A questão que surge aqui é como sabemos se a zona de demanda irá se manter, já que às vezes não se mantém. É precisamente aqui que a ideia de liquidez ajuda a aumentar as chances de sucesso na negociação. O ponto-chave é observar o movimento de preço contra o qual o preço retraça para detectar níveis internos de liquidez latente. Vamos organizar isso um pouco e definir o movimento de preço ascendente como a faixa e o movimento de preço descendente subsequente como o retrocesso. Agora vamos compreender a fractalidade do preço. Você já deve ter notado que às vezes o preço se move suavemente em linha reta e às vezes o preço se move de maneira mais caótica e barulhenta. Na análise fractal dos mercados, movimentos limpos são classificados como de baixa dimensão fractal e movimentos irregulares como de alta dimensão. As razões para isso e como usá-lo a seu favor estão fora deste vídeo. Precisamos classificar diferentes cenários relacionados ao nível de suavidade no movimento de preço que forma o intervalo e o movimento de preço que forma a correção. Existem 4 possibilidades: um intervalo suave com uma correção suave, intervalo suave com correção áspera, intervalo áspero com correção suave e um áspero correção áspera. O ponto principal sobre isso é que uma estrutura de mercado áspera, tanto do intervalo quanto da correção, cria muitos pequenos pools de liquidez. E esses pequenos pools de liquidez ajudam a aumentar as chances de que uma zona de oferta ou demanda se mantenha como esperado. Aqui temos um intervalo e uma correção suave. A zona de demanda fora do forte mínimo tem menos chance de se manter, já que não há pequenos pools de liquidez acima dele. Se o Smart Money quiser entrar no mercado, precisará acionar o principal pool de liquidez abaixo do forte mínimo e elevar o mercado. Caso a estrutura do mercado seja áspera no intervalo e ou na correção, haverá pequenos pools de liquidez permitindo que o Smart Money entre antes que a demanda seja quebrada. Então não há necessidade de ativar o liquidez principal. Aqui você deve considerar diferentes graus de liquidez que vimos anteriormente. Há um ponto importante sobre isso. Pessoas que ensinam conceitos de Smart Money gostam de dar a impressão de que entender isso é puramente mecânico. Mas às vezes esses conceitos falham, e a razão remonta ao que foi dito anteriormente. Existem outras batalhas no mercado além do dinheiro inteligente versus os traders de varejo. Essas batalhas não se preocupam com a estrutura de mercado, mas suas ações serão refletidas no preço. Portanto, isso perturba essas noções de estrutura de mercado. Às vezes, um exemplo muito simples disso é quando um comerciante comercial, que é considerado o mais alto grau de dinheiro inteligente, já que tem acesso à informação do mercado primário, decide usar o mercado financeiro como um mecanismo de hedge em vez de especulativo. Isso normalmente envolverá um hedge, onde o lucro vem da diferença entre derivativos e o ativo subjacente, não da noção de comprar barato e vender caro. Essa negociação, frequentemente massiva, será refletida no preço, mas vai perturbar todas essas noções de estrutura de mercado que estamos aprendendo, porque o jogador do mercado por trás dela simplesmente não opera sob essa lógica. Tem um vídeo no canal que mostra exatamente como isso funciona, caso você esteja interessado, e serve como uma boa introdução ao mundo do comércio de derivativos. Outro detalhe aqui é que às vezes um falso rompimento não é o que parece ser. Rompimentos falsos nem sempre são resultado de práticas predatórias no mercado, e mais uma vez, é impossível saber quando isso ocorre apenas olhando para um gráfico de preços. Rompimentos falsos parecem manipulação, mas muitas vezes são sintomas mal interpretados de mecânicas de mercado mais profundas, não necessariamente intenções maliciosas de grandes players institucionais em relação aos traders de varejo. Os traders de varejo supõem que todos os falsos rompimentos são arquitetados, mas na realidade, a maioria dos falsos rompimentos são leilões falhados, mudanças de estoque, fundos mútuos e gestores de ativos reequilibrando carteiras, e movimentos bruscos de notícias. Lembre-se de que o gráfico de preços representa apenas a ponta do iceberg do mercado.
Ele revela o resultado, mas deixa de mostrar a intenção. Demonstra o efeito, mas não a causa. Apresenta o preço, mas não o propósito por trás dele. Porque o preço é uma fonte incompleta de informação. Há um limite para o quanto você pode inferir a partir dele. Diferentes atores do mercado coexistem, interagem e se cruzam, mas esses atores não operam sob a mesma lógica. Especuladores, arbitradores e hedgers entrelaçam-se e perturbam as noções de ação de preço e fluxo de ordens. Quando essas noções falham no gráfico, você começará a buscar respostas para entender por que isso aconteceu, mas o problema é que as respostas não estão no gráfico de preços. Isso também significa que estrutura de mercado, oferta e demanda, fluxo de ordens e conceitos de liquidez não são uma ciência exata, apesar de serem muito úteis. A resposta não é olhar para outros prazos temporais. É entender os modos de ação dos grandes participantes do mercado que impactam a ação do preço, mas que não usam gráficos de preços de maneira alguma. Vamos ver agora alguns exemplos de negociação usando conceitos de liquidez com gráficos de preços reais, para que você possa ter uma ideia melhor de como isso se desenrola no mundo real. O primeiro exemplo é no gráfico de 1 hora dos futuros do S&P. O preço cria uma quebra de estrutura para cima, e isso automaticamente torna a baixa que originou o movimento como uma baixa forte. É nesse ponto que desenhamos uma zona de demanda neste caso, que é uma área logo acima da baixa forte. Lembre-se que abaixo da baixa forte há uma pool de liquidez. Existem muitas maneiras de traçar essas zonas, mas uma rápida é destacar a faixa das zonas de demanda. Assim, a vela deforma a baixa forte. Vamos nos aprofundar nas zonas institucionais de oferta e demanda em outro vídeo. O que importa é que tanto o alcance quanto o retrocesso têm estrutura de mercado irregular, permitindo retiradas de liquidez que ajudam o dinheiro inteligente chegar ao lado positivo sem violar a zona de demanda e o forte fundo. Observe que um dos baixos menores na faixa coincide com um baixo menor na retomada, gerando uma atração de liquidez mais intensa. Quando o preço viola a menor atração de liquidez dentro da zona de demanda, ele se recupera novamente. Este é o rompimento que nós, como traders de varejo, analisando gráficos de preços, temos que assumir que é resultado do dinheiro inteligente induzindo os traders de varejo a descer, para que possam entrar com grandes posições sem consumir uma faixa de preço. Com duas extrações de liquidez acima do ponto baixo forte, o dinheiro inteligente possui liquidez para elevar mercado. Essa é a intuição principal ao pensar sobre conceitos de liquidez no paradigma do trading de dinheiro inteligente. Vamos ver agora um exemplo em que essa ideia de indução de liquidez realmente não funciona e as coisas que você deve observar para se preparar para isso. Veja este gráfico de futuros de ouro de 4 horas. Aqui observamos um intervalo suave acompanhado de um retrocesso igualmente suave. Pensar só em indução de liquidez mostra que trading de smart money não é bom. Focar apenas nisso, buscando movimentos significativos, faz perder o ponto. Como a estrutura do mercado é estável, não há liquidez significativa dentro do intervalo para fornecer combustível suficiente para o smart money elevar o mercado. Isso nos faz pensar que o preço deveria romper a baixa forte e subir, mas não é o que ocorre. O preço recua para cima da baixa forte e depois continua fortemente para cima. O que você deve lembrar aqui é que o preço não segue a liquidez, ele segue a percepção de valor. Ele vai revisitar áreas de valor justo e injusto do passado recente e ser atraído e repelido dessas áreas. Se olharmos para a pegada desse movimento de preço ascendente, veremos que perto da baixa forte há um grande desequilíbrio empilhado na coluna S, e logo abaixo desse desequilíbrio empilhado há 2 nós de alto volume consecutivos. Se destacarmos essa área e estendermos à direita, obtemos isso. O alcance preciso onde o preço retoma o movimento ascendente. Visto na pegada, esse nível reflete onde a tendência gerou mais agressividade, servindo como meio mais preciso para observar o preço. O tipo de zona de oferta e demanda que você desenha depende da estrutura do mercado dos movimentos de preços. Vamos explorar as zonas de oferta e demanda sob o paradigma do dinheiro inteligente em outro vídeo, pois é um tema grande. A lição aqui é a mesma que vimos no começo. O preço não se move em direção à liquidez. O preço vai em direção ao valor percebido. A liquidez é simplesmente um meio através do qual isso acontece. Você deve contextualizar. Você deve contextualizar isso com as limitações do gráfico de preços e o complexo cenário de participantes do mercado que moldam a ação do preço.
Esperamos que este vídeo lhe ofereça uma visão mais sofisticada e realista da liquidez e de como ela se encaixa no mercado financeiro.